São 7h21, jornalista Beto Almeida, ouvinte internauta. Essa é a decisão política que domina a agenda de debates na Câmara e no Senado. Afinal, com base em pareceres técnicos, em relatos de médicos, infectologistas e também cientistas que acompanham essa curva da pandemia do coronavírus, os deputados federais e senadores, assim como a Justiça Eleitoral, incorporaram o sentimento de que, com o número elevado de casos de coronavírus em todo o Brasil, não dá para atrair multidões, estimular aglomerações durante a campanha eleitoral. Daí, jornalista Beto Almeida, esse consenso dentro do Senado, no primeiro passo, assim como entre os líderes de partidos na Câmara Federal, para a definição de uma nova data das eleições municipais. Teremos o primeiro turno no dia 15 de novembro ou 29 de novembro e, poucos dias depois, o segundo turno. Há sim essa certeza hoje. As eleições municipais serão adiadas. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. E o que vinha tão arrastado, prometendo, Luziano, apenas a questão de votação até 30 de junho, de repente ganhou celeridade no Senado, é porque os senadores receberam o aval, finalmente, do presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que disse sim a questão do adiamento das eleições. Diante disso, o Senado já se antecipou, porque já tem duas propostas tramitando na casa e agora só falta encontrar o consenso. E o consenso diz respeito principalmente à questão da data. Você lembra, Luziano, que até então, semana passada, até o início dessa semana mesmo, existia uma proposta que estava aí querendo ganhar corpo de se colocar a eleição para dezembro. Agora não, o entendimento, e é isso que está prevalecendo, pelo menos na opinião até agora, é de que a data deve ser 15 e 29 de novembro. O primeiro turno no dia 15 e o segundo turno no dia 29. Por que esse entendimento maior em relação a essa data, Luziano? Primeiro, dizendo, todo o primeiro turno e o segundo turno se resume ali no mês de novembro, ficando o mês de dezembro para a posse, dá tempo da posse dentro do mês de dezembro, portanto do ano de 2018, e principalmente criando aí, abrindo espaço para um período de transição de transmissão dos cargos atuais de prefeitos e também das casas legislativas até a tomada do mandato pelos novos eleitos. Ou seja, tudo tramita dentro do ano de 2020 com direito, inclusive, a um períodozinho de transição. Então, por isso que essa data do dia 15 e do dia 29 ganha corpo. E um detalhe também, Luiz Lu. O período de transição que a gente fala, Beto, entre o resultado final da eleição e a posse, é justamente para a Justiça Eleitoral proceder com algumas medidas, como, por exemplo, a aprovação de contas dos candidatos ou a apreciação das contas dos candidatos. Logo após a eleição, todos os candidatos, principalmente os eleitos, precisam apresentar à Justiça Eleitoral os dados completos sobre as despesas ao longo dessa campanha eleitoral. E depois vem a diplomação, que é o último ato por parte da Justiça Eleitoral que antecede a posse dos novos prefeitos e vereadores. Outro aspecto que ganhou corpo nesse debate é que a maioria dos senadores, e pelos levantamentos iniciais, também prevalece essa tendência dentro da Câmara Federal, se opõe à prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Ou seja, o Congresso Nacional trabalha com o cenário de aprovar a PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, uma vez que a data da eleição é fixada no texto constitucional, para realizar a eleição ainda este ano. Tem essa proposta que você falou, mas tem outra PEC também, que é de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que prevê o primeiro turno para o dia 6 de dezembro. São 2 ou 3 propostas, na Câmara Federal são 5 projetos de emenda à Constituição Federal com o mesmo teor, e nós teremos nas próximas 48 horas uma fusão desses textos, e já na segunda ou terça-feira, Beto Almeida, surge o relatório, o parecer com o relatório final sobre o texto da emenda, da proposta de emenda à Constituição Federal. E como se trata de uma PEC, como você já bem disse, do projeto de emenda à Constituição, Luziano, ela precisa passar por 2 votações, na Câmara e no Senado. Sendo que no Senado, e tem mais, maioria
dos votos. No Senado, são 81 senadores, então precisa de metade mais um, 49 votos. Na Câmara dos Deputados, 308 votos dos 513. Logicamente, Luizão, primeiro, não haverá essa dificuldade, porque o consenso está sendo construído e já muito bem definido em relação a isso. Não terá dificuldade nenhuma para aprovar. E o segundo aspecto é que a votação, normalmente de uma PEC, ela é secreta. Mas, devido à pandemia e às sessões estarem ocorrendo de forma virtual, vai ser naturalmente aberta. E esse entendimento aí é muito claro, Luciano. O que eu acho, assim, a data que eu vejo já não é mais tão preocupante. Sabe o que eu vejo agora de curioso? É ver os demais aspectos de como vai ser a eleição. Já disse isso daqui. E o nosso ouvinte lá, El Cimente, do município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, Beto Almeida, nos mandou uma mensagem perguntando: e as convenções serão adiadas? Toda essa, para você, Lael, e também para os nossos ouvintes que têm curiosidade sobre essa nova programação das eleições municipais, todas as datas do calendário que hoje está em vigência passarão por discussão dentro da aprovação, da votação dessa PEC, que vai ser, repito, aprovada nas próximas 2 semanas. Então, a gente pode ficar falando de forma superficial: as convenções poderão ser adiadas. Há uma possibilidade. Exato. Mas é um questionamento que é feito hoje por todo mundo, Luciano. Todo mundo tem essa preocupação. O Tribunal Superior Eleitoral já sugeriu para incluir nessa PEC um alargamento do tempo de votação para os eleitores. Ao invés do processo eleitoral se estender entre 8 horas da manhã e 17 horas, é provável que nós tenhamos uma eleição no primeiro turno, no primeiro e segundo turno, principalmente no primeiro turno, a votação começando às 8 horas e se estendendo até às 22 horas, assim como também a definição de votação por faixa etária. Os eleitores irão ser distribuídos ao longo do dia nas sessões de votação. Uma medida para uma discussão para evitar a aglomeração, tentando assim barrar um pouco da expansão, da ampliação do número de pessoas vitimadas pelo coronavírus. Começando aí pelos que têm idade superior a 60 anos, aí eles votariam, por exemplo, no começo da manhã, depois viriam as grávidas, os que têm comorbidades com outras doenças, e aí vai distribuindo por faixa etária e, logicamente, com grau de risco para cada um dos eleitores, para finalmente concluir essa votação. Então, a gente já vê que vai ser uma eleição diferente. Jornalista Beto Almeida, a gente vai continuar falando sobre eleições daqui a pouco dentro do bate-papo político, mas como o tema é eleição municipal, nós tivemos nas últimas 24 horas uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral atualizando o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Houve uma redistribuição na divisão dos 2 bilhões e 34 milhões de reais. O PT, que pela projeção ficaria com 200 milhões e 900 mil reais, ganhou mais alguns milhares de reais e fica com a fatia de 201 milhões e 300 mil reais. O PSL permanece na segunda posição, passando de 193 milhões e 700 mil reais para 199 milhões e 400 mil reais. Outros partidos, Beto Almeida, como por exemplo o PSD, perdeu perdeu, né? Perdeu o PSB, perdeu... Não, o PSD de dar. PSD perdeu pelo menos 18 milhões de reais, né? E o MDB fica em terceiro lugar com 140 milhões de reais. Esses 2 bilhões e 34 milhões de reais, jornalista Beto Almeida, ouvinte internauta, é dinheiro que está no orçamento da União, originário do poder público, para bancar a campanha das eleições municipais de 2020. Dinheiro público que será utilizado para a campanha dos candidatos a vereador e prefeito. Por que mudou, Luciano? Né? São 7 horas e 30 minutos, a gente vira aqui no primeiro bloco do bate-papo político e já você fala sobre esse assunto, porque também tem declaração reforçando a aliança do PT ou do PDT com o PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Beto? Exatamente, o senador Cid Gomes reforça esse posicionamento do irmão Ciro, defendendo essa aliança aqui para a capital. São 7 horas e 32 minutos, vamos continuar, jornalista Beto Almeida, falando sobre as eleições municipais. Eu abordava o aspecto da redivisão do fundo eleitoral, que é de 2 bilhões e 34 milhões de reais,
para a campanha eleitoral de 2020 e você queria fazer uma intervenção sobre as razões para essa redefinição nos números do fundo eleitoral, que mantém o PT como a sigla com a maior fatia, né, 201 milhões de reais, vindo em seguida o PSL com 199 milhões de reais. Uma grana muito boa, Beto, que faz um estrago na campanha eleitoral. Olha principalmente só, para quem tem esse dinheiro. não tenha dúvida. Aí o que mudou, por que mudou na realidade os cálculos feitos pelo TSE? Na realidade foi um pedido feito pelos próprios partidos, não, porque a distribuição do fundo leva em conta os critérios, por exemplo, como o tamanho, né, das bancadas que os partidos têm tanto na Câmara como no Senado. Só que o cálculo inicial que foi adotado pelo TSE no começo desse mês, ele levava em conta quantos deputados e federais e também os senadores cada partido tinha, Luciano, no dia 1º de junho. Mas aí os partidos pediram uma revisão e disseram o seguinte: olha, a gente quer que o TSE leve em conta o resultado da última eleição de 2018. Claro que levando em conta o resultado das eleições de 2018, o cálculo foi outro, porque de lá para cá, muitos, por exemplo, mudaram de partido. Então, mas teve partido que lá em 2018 perdeu muito deputado. Se levasse em conta o que foi eleito a partir do resultado de 2018, os cálculos realmente seriam outros. E por isso, teve partido que perdeu muito, como foi o caso do PSD. Ora, por que o PSD perdeu? Porque o PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, e aqui do Domingos Filho e Domingos Neto, ele ganhou, Luciano, muitos aliados recentemente. Então, por isso que ele, na realidade, se levasse em conta os cálculos do dia 1º de junho, como foi feito pelo TSE, ele iria ganhar mais. Como voltou para o que foi eleito em 2018, aí os partidos, no caso do PSD, perdeu. Outros já ganharam, por exemplo. Mas mesmo assim o PSD ficou com uma gorda fatia de 138 milhões de reais, sendo a quinta maior parcela no fundo eleitoral. Primeiro, repito, vem o PT com 201 milhões de reais, PSL 199 milhões de reais, MDB 148 milhões de reais, PP, Partido Progressista 140 milhões de reais e em seguida PSD com 138 Ainda milhões assim de perdeu reais. 18 milhões e 300 mil reais.